Olá, pessoal. O tema dessa aula é lei de formação, tá? É um tipo de assunto que é melhor a gente já fazendo e aprendendo, né? No meio do caminho a gente vai se entendendo. Então temos aqui um exercício clássico que é escreva a matriz, e aí tem essa anotação aqui, em que, aí tem a outra aqui, tá? Gente, vamos com calma. Primeiro, essa anotação aqui, vamos destrinchar. É uma matriz A, tá? Então ele quer que a gente escreva uma matriz A. Mas de que forma? A gente sabe aqui que é uma matriz 3 por 2. Então é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, tá? E os elementos são dessa forma aqui, A e J. Lembra do I e do J que eu coloquei numa aula aí anterior? Então, os elementos vão ser A e aí aqueles números, né? A11, A12, A21, A22. A gente só precisa saber quantos elementos tem, tá? Então, os elementos, a quantidade a gente já até sabe. 3 vezes 2 vai dar 6. São 6 elementos. Mas você precisa, antes de falar disso, vamos pensar aqui de forma genérica como que são esses elementos, tá? Então, a gente pensa aqui. Número de linhas, eu estava usando o verde lá no vídeo anterior. Número de linhas, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. São 3 linhas, tá? Ah, isso aqui é uma colinha, tá, gente? Um rascunhozinho. Quantas colunas? 2. Tá? E aí, tu vai ver aqui, ó. A gente tem 1, 2, pega as interseções. 3, 4, 5, 6 elementos. Eles estão assim, tá? Esses são os elementos. Isso te ajuda na hora de escrever. Então, a gente tem uma matriz A, tá? Usa parênteses ou colchete? Você que sabe, eu vou usar parênteses aqui. A gente tem uma matriz e a gente precisa escrever 2 elementos aqui na primeira linha, 2 elementos na segunda, 2 elementos na terceira. Então, a gente tem 2 elementos na primeira linha, 2 elementos na segunda linha, 2 elementos aqui na terceira linha, foi. Esse elemento aqui, ó, tá vendo que são 6, tá? Então tem que ficar assim certinho, por isso que eu faço essa colinha sempre. Esse elemento aqui, ele tá na primeira linha, na primeira coluna, então ele é o A11. Esse elemento aqui, ele tá na primeira linha, porém está na segunda coluna, então ele é o A12. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha, e esse também está na segunda linha. Esse elemento está na terceira linha, esse elemento está na terceira linha. Ah, esse elemento aqui está na primeira coluna. Esse elemento aqui também está na primeira. Esse elemento aqui está na segunda linha, esse elemento está na segunda linha. Você construa da forma que você quiser, tá bom, gente? Então, temos os elementos A11, A12, A21, A22, A31, A32. Repare, tem 3 linhas, obviamente, e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Por que você fez isso, professor? Porque agora que a gente vai utilizar essa formulazinha que está aqui, ó. Esse aqui, ó, isso aqui é a nossa formulazinha, é a lei de formação. Com essa formulazinha aqui, a gente vai construir essa matriz, tá? Por quê? O I é o número de linhas, que vai mudando aqui. O J é o número de colunas. Então, para cada elemento aqui, a gente vai ter um I e um J, e a gente vai fazer essa conta, que vai gerar o elemento. Tá entendendo? Então, vamos fazer isso aqui, com calma. Essa aqui sempre vai ser essa fórmula? Não, gente, eu que inventei, e você não precisa ficar inventando lei de formação, não, tá? Os exercícios, eles vão te dar. Você só precisa usá-lo, tá? Então, nesse exercício, a gente vai usar esse aqui. A e J igual I mais J. Então, a gente vai calcular cada um desses elementos aqui separadamente, tá? A gente tem a formulazinha que é A e J, que é igual I mais J. E a gente vai utilizar, tá? Eu vou separar aqui. Vamos calcular então, com calma. Vamos calcular o A11. O A11, repare, o A11, o I é 1 e o J é 1.
Então, o I é 1 e o J também é 1. Ficou 1 mais 1, que é 2. 2, a gente vai chegar aqui depois e vai colocar no lugar do A11, a gente vai colocar o quê? 2. A gente pode até fazer agora, ó, igual. O 11, A11 vale 2. Pronto, já encontramos o primeiro elemento. Aqui a gente pode botar 3 por 2 também. Foi. Elemento A12. Você faz na ordem que você quiser, tá? Vou fazer o A12. O A12 vou descer aqui um pouco. O A12 é o I, que é 1, e o J, que é 2. O I e o J, 1 e 2. Então vai ficar a soma, 1 mais 2. Eu coloquei aqui I mais J só para facilitar a vida, tá, gente? Nesse início, para entender, não é para ficar fazendo um monte de cálculos bizarros, é mais para entender a estrutura, a forma de fazer. Então, o A12 vale 3. O A12 vale 3. Então, tá aqui. Ok? Eu dei muito espaço aqui, não precisava disso aqui tudo não. Foi um exagero meu. A21. A21 é somar o I com o J. O I que é 2 e o J que é 1. Então, 2 mais 1. Inclusive, tu pode fazer de cabeça. Se tu já entendeu isso aqui, tu pode fazer de cabeça, tá? Não vai ser cobrado. Se fosse uma aula presencial, uma prova, daquelas... Eu não ia ficar cobrando você para ficar fazendo essas contas aqui com detalhes não, tá? Se você já entendeu, consegue fazer de cabeça, show! Pronto, foram esses. Aí a gente agora, para ficar na câmera, ficar mostrando, eu vou pegar e vou calcular do lado de cá. A22 é o 2, 2. I2, J2, vai ficar 2 mais 2, 4. Tá? Então, estamos 22 aqui, que é o 4. A31 vai ser 3 mais 1, 4. Então, A31 está aqui. Eu vou descer um pouquinho. E vamos finalizar com A32, que é o 3 mais 2, que é 5. Então, tá aqui 5. Essa minha matriz ficou bem torta. Essa aqui eu jogaria um pouquinho mais para cá, tá? Então, esse é o resultado, tá, gente? O que ele pediu no início era para escrever uma matriz A. A matriz A está escrita aqui, tá toda torta, mas tudo bem. E acabou, é só isso, tá bom, pessoal? Até a próxima!